Semana passada nós começamos a falar sobre uma situação complicada, onde um profeta conversa com uma mula. E eu falei naquela ocasião de uma época em que tinha o cavalo pastoral, né? E eu achei a foto do cavalo pastoral. Eu ia botar na internet, acabei esquecendo, no Instagram. Vou ver se manda essa semana. Era um cavalo bonito, um cavalo branco, lindo. E a Lana veio me falar agora, porque o pai dela também foi pastor nessa cidade, nessa região rural, uma região de fazendeiros de cacau. E essa igreja está fazendo 100 anos, é isso, né? A igreja está fazendo 100 anos na fazenda, lá na roça. E aí pediram para todos os pastores daquela época gravarem um vídeo. Meu pai também está gravando um vídeo, já gravou um vídeo. E o pastor Zé Francisco, ele gravou o vídeo e no vídeo ele lembrou do cavalo pastoral. Achei interessante, né? E ele não assistiu o nosso sermão domingo passado, porque ele participa do culto lá da Bahia, né? Pela internet. Mas eu achei interessante essas coincidências, né? Estamos falando de cavalo, de mula. Terminou o culto domingo, alguém me deu uma aula da divisão dos equíneos, porque mula pertence. Aí falei, manda isso para mim que eu vou usar domingo que vem. E a pessoa mandou. Só que eu esqueci de incluir, então não vou usar agora não. Então tem lá, a mula é uma coisa, jumento é outra coisa, cavalo é outra coisa, égua é outra coisa. Outra coisa não, é tudo a mesma coisa, só dividido em famílias aí. Tá? Igual a família da gente, né? É tudo parente, né? Então, eu não sei o que é isso não, mas a nossa temática é quando Deus fala de maneiras inesperadas. O foco não está na mula. O foco também não está no profeta Balaão, que a gente não sabe se era um profeta de Deus ou é um profeta pagão, um profeta que tem uma concepção complicada, diferente. O texto bíblico que nós nos baseamos diz assim: então o Senhor fez a jumenta falar, e o que eu lhe fiz para você me bater 3 vezes, perguntou ela a Balaão. Você me fez de tolo, gritou Balaão. Se eu tivesse uma espada, mataria você, mas eu sou a mesma jumenta que você montou a vida toda, disse ela. Alguma vez eu fiz algo parecido? Não, respondeu Balaão. Essa mensagem proporcionou várias interações. Eu falei domingo passado que gostaria de ganhar aquela espada do filme. Aí alguém disse, pastor, o senhor não pode ter aquela espada do filme. Eu falei, por que não? Quero botar aqui no gabinete. Eu disse, não, pastor, essa espada do filme no gabinete, no dia que o senhor ficar nervoso, o senhor pega a espada. Aí eu me lembrei, eu tenho autocontrole. Um dia visitou aqui o meu gabinete uma mulher que o marido bateu nela. E o cara era desse tamanho. Forte. E eu tinha no meu gabinete um porrete desse tamanho. Alguém lembra desse porrete? Quem já viu esse porrete no passado? Ninguém está aqui viu, graças a Deus. Aconteceu com quem? Com o cara ou com o porrete? O pessoal que não viu não está aqui, ó. Eu me lembro que naquele dia o cara bateu na mulher e eu liguei para o cara, chamei o cara a vir aqui, o cara veio. E quando o cara chegou, eu me levantei, cheguei perto dele assim, olho com olho, cara com cara. E esse porrete ficava do lado atrás da porta. E aí eu disse, você é muito macho, né, para bater em mulher, né, rapaz? Eu vim aqui, chamei você aqui para você bater em mim. Bata em mim. Só que eu tinha armado um plano. Eu tinha armado um plano. Eu fiquei em uma posição que se ele batesse, eu ia cair para o lado de onde estava o porrete.
Isso é sério, viu? Não é conversa furada, não. É verdade, verdadeira. Tem o nome do cara até hoje, e ele sabe disso. Isso é muito macho para bater em mulher. Bata em mim, rapaz, bata aqui. Se bater aqui, eu caio para lá, pego o porrete. Aí eu contando essa história, o pastor Nilson falou, e se ele batesse para o outro lado? Eu falei, eu saía correndo, mas eu tinha que pegar o porrete. Aí o cara começou a chorar, um homem desse tamanho, começou a chorar, o pastor, me perdoe, que eu perdi a cabeça. Aí dizem que eu não vou ter a espada, mas eu tenho fé que ainda vou ganhar essa espada. Aqui, Balaão diz que se tivesse uma espada, mataria a mula. E eu tenho dito que Deus usa meios incomuns para chamar nossa atenção. Então, essa palavra não tem nada a ver com a mula necessariamente, e nem tem muita coisa a ver com Balaão também, mas tem tudo a ver quando Deus quer falar com a gente. E Deus usa de várias formas, várias maneiras para chamar nossa atenção. E muitas vezes nós estamos tão focados naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja, naquilo que o nosso ego quer, que a gente não se dá conta que estamos falando com um animal, estamos fazendo uma coisa tola. Então há uma importância enorme em estarmos atentos à voz de Deus. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer falar quando eu estou em um ambiente como esse? O que Deus quer falar quando uma música toca o meu coração? O que Deus quer falar comigo quando a palavra de Deus é lida, é pregada? Conquanto seja um texto curioso, esse texto nos faz pensar que nós devemos ter cuidado com algumas coisas que nós ouvimos. Por exemplo, o versículo 6 de Números 22, ele ouve uma coisa, venha e amaldiçoe esse povo, pois é poderoso demais para mim. Então, quem sabe, poderei derrotá-lo e expulsá-lo da terra. Agora veja a bajulação, veja as palavras que todo mundo gostaria de ouvir. Sei que bênçãos vêm sobre eles, ou sobre aqueles que você abençoa, e maldição cai sobre aqueles que você amaldiçoa. É aqui que Balaque toca o coração de Balaão. E muitas vezes existem pessoas com técnicas de manipulação que começam elogiando para tentar seduzir nosso coração, buscar a nossa atenção. E quando nós somos elogiados, a gente se desarma. Todo mundo gosta de ser elogiado, nós não gostamos de ser criticados. Mas aí nós temos uma intervenção sobrenatural, onde Deus usa a mula, mas o que Deus quer, na verdade, é que Balaão ouça a voz de Deus. A Bíblia diz assim, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Às vezes nós endurecemos o coração dependendo de quem está falando. Eu já contei para vocês que a gente que viaja muito e prega muito e vai para muito congresso, de repente estou em um congresso que quem vai pregar é um pastor, que eu não gostava. O senhor não gosta de pastor? Não gosto. A Bíblia não me mandou gostar de todo mundo. Sabia disso? A Bíblia mandou amar. É diferente. Não gostar. Então, eu posso não gostar de você, porque você me é antipático. Posso não gostar de você, porque você não me dá bom dia, você não me percebe, você não me vê. Posso não gostar de você, porque um dia você pisou no meu calo, bem tanto lugar para pisar. Posso não gostar de você, porque você não gosta do meu time. Posso não gostar de você, porque eu sou um cara muito chato e não gosto de muita gente. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar, é diferente. Eu gosto da irmã Odília. Estou deixando de gostar, sabia?
Nunca mais me convidou para tomar aquele café gostoso. Toda vez que ela vem aqui, vou chamar para tomar um café, faz 2 anos. Tadinha, não vem mais, né, irmã Rodília? Você sabe que estou brincando, né? Eu gosto muito de você. Mas eu sou obrigado a amar, inclusive aqueles que eu não gosto. Por isso Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Quem é que tem inimigo? Nós temos adversários, nós temos quem pensa diferente, não temos inimigo. Mas a Bíblia manda amar os nossos inimigos. Então, eu tenho obrigação como cristão de amar todas as pessoas, inclusive aqueles que me fazem mal. Eu tenho a obrigação de amar. E o que é amor? Você sabe disso? Amor na Bíblia não é sentimento, amor na Bíblia é atitude. Não posso virar a cara para o meu irmão, que isso é desamor. Não posso deixar de orar pelo meu irmão, porque isso é desamor. Então, o texto nos faz pensar que muitas vezes Deus se esforça para falar com a gente, e a gente resiste em ouvir a voz de Deus. Nosso coração está em outro lugar, nosso coração está focado em outra coisa. E eu falei a semana passada que quando seu coração está focado em outra coisa, ainda que seja uma coisa boa, ainda que tenha a ver com o reino de Deus, ainda que tenha a ver com a Bíblia, mas não é hora, isso pode se constituir um pecado. Porque é você que está escolhendo o que você vai fazer, e nós não podemos escolher o que fazer, nós precisamos nos render para que Deus dirija nossa mente e o nosso coração para o que Ele quer fazer. Eu prefiro fazer isso. Está errado. Deus, o que queres que eu te faça? Deus, o que queres que eu faça? Então, a primeira coisa que nós falamos é que nós precisamos de uma rendição à soberania de Deus. Deus é soberano. Nós precisamos nos render a essa soberania. Ele precisa governar a nossa vida, governar a nossa mente, governar nosso coração, nossas escolhas, nossas ações. Nós precisamos aprender que Deus é Deus e nós somos criaturas de Deus. E quando a gente corresponde ao projeto dele em nossa vida, há todo um embalsamento, há toda uma alegria, e a gente começa a ficar feliz porque nós estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos, porque Ele é soberano. Segunda coisa que eu quero chamar a atenção, é que nós devemos prestar atenção às vozes que estamos ouvindo. Existem vozes inesperadas. A jumenta vê o anjo do Senhor e se desvia do caminho, mas Balaão, irritado, a fere, sem perceber que realmente Deus estava falando, Deus estava querendo que ele prestasse atenção. Tem muita gente que tem sensibilidade para perceber Deus, para ouvir Deus, para discernir o que Deus está falando e dizendo, mas tem gente que o coração está tão longe que não percebe. O profeta não viu o anjo de Deus, porque não tinha percepção das coisas de Deus. Eu estou na igreja, pastor. Eu prego, eu faço isso, eu faço aquilo. Mas se o meu coração não tiver em ouvir a voz de Deus, nós não vamos perceber as coisas de Deus. Interessante que há um milagre aqui. A jumenta fala, é um milagre a jumenta falar. É um milagre. Eu vi um vídeo essa semana muito interessante de baleias. Eu vejo alguns vídeos de baleia, eu sei que aquilo ali é criação de inteligência artificial. Mas esse não era. A mulher estava ali, eu já tive em um ambiente daquele, e já vi a baleia brincar com a pessoa, e ela brinca naquele tanque, e ela dá um comando, a baleia vem e joga água com a cauda no público. É bonito e gelado quando a gente faz isso. Depois ela corre um pouquinho, vem para uma prancha,
a baleia orca sobe para ela fazer um carinho na baleia orca, coisa linda do mundo, né? Uma baleia gigante fazendo isso. Parece que eles querem se comunicar com a gente, parece que querem falar alguma coisa. A gente começa a dar ideia e dialogar. Mas se de repente a baleia abrisse a boca e dissesse: e aí, bicho, tudo bem? Bicho não, e o que é isso? Bicho sou eu. Interessante que a cegueira espiritual do homem de Deus é tão grande que ele não percebe o que está acontecendo. E às vezes a cegueira espiritual que nós estamos é tão grande que a gente não percebe o que está acontecendo ao nosso lado. E há aqui um contraste entre a percepção da jumenta e a cegueira espiritual de Balaão. Mesmo sendo um profeta, Balaão não reconhece a intervenção divina por causa do seu coração dividido. E às vezes o que nos incomoda pode ser exatamente o que Deus está usando para chamar nossa atenção, mas o nosso coração está dividido. Precisamos perguntar: o que Deus está tentando me ensinar através disso? Por que isso está acontecendo? O que Deus está querendo de mim? Ontem nós tivemos uma reunião muito gostosa, muito boa com a liderança da igreja. Eu gostei demais. Nós falamos muito sobre a ação de Deus na igreja, as diferenças das gerações na igreja, e como muitas vezes nós somos prejudicados por não percebermos as diferenças, como muitas vezes nós somos prejudicados porque a gente não consegue discernir, e esse prejuízo tem sido tão perceptível na igreja e está sendo perceptível também no mercado de trabalho. E nós falamos sobre alguns empresários, grandes empresários, que estão tendo dificuldades com determinada geração. E a geração que estava presente ali, penso eu, que foi abençoada com a nossa reunião de ontem. O que Deus está tentando me ensinar através disso? Por que não está dando certo? Por que não está abrindo? Por que não estou conseguindo efetivar, realizar? Eu fui fazer um canal terça-feira passada. E a dentista, 2 canais. E um foi tranquilo, ela chegou lá na ponta. E quando ela chegava lá, aí na outra ela não conseguia chegar. Ela tentou uma vez, tentou 2 vezes, a anestesia passou. E ela disse: pastor, não vai ter jeito. Eu vou botar um curativinho, aí a gente volta a tentar semana que vem. Por que não está dando certo? Por que eu não estou alcançando? Deus muitas vezes está falando comigo quando alguma coisa não está dando certo. Eu preciso ouvir. Eu preciso perceber. Então, precisamos perguntar para Deus: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quantas vezes você tem ouvido a voz de Deus? Deus tem falado com você, ou você não consegue ouvir? Por quê? Porque seu coração está dividido. Deus é soberano, Deus fala conosco, Deus quer falar com você. Precisamos ouvir a voz de Deus. Em terceiro lugar, quando entendemos a revelação divina, nós mudamos de perspectiva. A abertura dos olhos de Balaão, Deus abriu os olhos de Balaão e ele finalmente vê o anjo do Senhor que estava no seu caminho. Interessante que ele vê o erro e ele reconhece o erro, ele se arrepende. Aí alguém chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou curioso em saber a conclusão da mensagem. O senhor falou que Balaão se converteu, a conversão de Balaão. E eu pensei que tinha falado conversão mesmo. Eu falei:
Pois é, rapaz, eu falei isso. Aí pensei melhor, disse, não, eu falei que ele se arrepende, não que ele se converteu. Há uma diferença. Tem gente que se arrepende e continua fazendo a coisa errada. Tem gente que se arrepende e não muda, não tem disposição de corrigir. Eu vejo, por exemplo, aquele camarada que traiu Jesus, ele se arrependeu. Tanto se arrependeu que ele teve um remorso tão forte que tirou sua própria vida e jogou as moedas fora. Mas não se converteu, não voltou atrás, não pediu perdão a Deus. Pedro voltou atrás. Pedro fez a mesma coisa, talvez com menos coração materializado. Mas quando Jesus estava ali e Pedro estava na fogueira, disseram, ele também é um deles. E Pedro disse, eu não sou. Mas depois Pedro pede perdão, se arrepende. Senhor, tem misericórdia de mim. Então, na verdade, Balaão, quando Deus abre os olhos, ele reconhece seu erro, ele se arrepende. O anjo instruiu Balaão a continuar a sua jornada, ele quer voltar atrás. Quando Deus abriu os olhos, ele disse, olha, Deus não queria que eu fosse, eu vou voltar atrás, mas o anjo diz para ele continuar em frente. Balaão agora entende que seu caminho só será seguro se estiver em plena obediência ao Senhor. No versículo 31 a 35, após a intervenção da jumenta, Deus abre os olhos de Balaão, permitindo-lhe ver o anjo. O anjo explica que a jumenta salvou sua vida ao desviar-se por caminhos que a Bíblia diz que são caminhos perversos aos olhos de Deus. E aí é que entra um ponto que a gente às vezes não discerne. Caminhos perversos aos olhos de Deus. Mesmo fazendo o que é certo, aos olhos de Deus é um caminho perverso, porque o que eu tenho para você é diferente disso. Então, busque a mim. Lembra do texto de Jeremias que diz assim, eu é que sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e o fim que desejais. Então, buscar-me-eis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem poderá conhecer, sondar? E aí o profeta responde, quando Deus diz, eu esquadrinho o coração. Sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, porque eu sou incapaz de reconhecer o caminho mau em mim. Balaão se arrepende e se oferece para voltar, mas o anjo instrui que ele continue, reforçando que ele deve falar apenas a palavra de Deus. Interessante que 3 vezes Deus diz, fale apenas o que eu te mandar. Parece que Deus estava querendo que ele fosse um profeta de verdade. Interessante que se você for estudar daqui para frente, você vai ver que Balaão começa a trazer falas extraordinárias. Balaão fala inclusive do nascimento de Jesus. Ele vai trazer palavras de Deus. Deus falou com ele e ele falou com o povo, mas ele não se converteu. O fim de Balaão é triste. Ele é morto pelo exército de Israel, pelo povo de Israel. O fim de Balaão é uma referência negativa. 2 vezes no Novo Testamento Balaão é citado negativamente. E às vezes a gente ouve a voz de Deus, gera em nosso coração um certo contritamento, em nosso coração um certo remorso, um certo arrependimento, mas a gente não muda, a gente não conserta, a gente não tem coragem de
deixar Deus dirigir nossa vida. Nós não temos coragem de mortificar o nosso ego, nosso eu, nossas vontades, nossas inclinações. Precisamos de submissão à vontade de Deus. A história de Balaão e a jumenta nos ensina que Deus é soberano e pode usar qualquer meio para nos corrigir, para nos ensinar, para redirecionar. Eu já tive o dissabor de ver pessoas na casa de Deus, quando alguém queria tanto que essa pessoa viesse na casa de Deus e os filhos não queriam, viviam errantes. Eu já vi pessoas vir à casa de Deus para um culto de gratidão, um culto fúnebre, e alguns dizerem assim: ela queria tanto que eu viesse aqui, pastor, e aqui eu estou. Ah, se eu pudesse vir antes para que ela me visse aqui. Interessante que a gente às vezes não entende o que Deus está querendo nos corrigir, nos ensinar, redirecionar. Balaão não reconhece a intervenção divina por causa de um coração dividido. Precisamos estar abertos a ouvir a voz de Deus, mesmo que ela venha de maneiras inusitadas e desconfortáveis muitas vezes. Eu tenho dito que uma pregação que não provoca a gente, nós temos alguma coisa errada. Você vem em um culto como esse, e aqui você ouve só o que te agrada, tem coisa errada. Ou com você ou com o pregador. Ou com você ou com o profeta. Porque todos nós precisamos ser incomodados e sairmos daqui pensando em algo que a gente pode melhorar. O que foi que Deus falou ao meu coração no culto de hoje? Que possamos pedir a Deus a sensibilidade para perceber quando Ele está falando conosco, seja por uma palavra, seja por um amigo, por uma circunstância difícil, e às vezes até por um silêncio inesperado. Quais são as áreas da sua vida em que você tem ignorado os sinais de Deus? Deus tem dado sinais na sua vida. Quais as áreas da sua vida que Deus tem dado sinais e você tem ignorado? Tem coisas que você insiste em continuar pensando, fazendo, decidindo, e você sabe que isso não é o ideal de Deus para a sua vida. Você até está querendo acertar, mas você está com dificuldade de romper. Está com dificuldade de deixar para trás. Você está com dificuldade de dizer sim para Deus. Deus usa jumentas. Quais as jumentas que Deus está usando para chamar a sua atenção? Que mudanças você precisa para caminhar nessa direção? Minha oração é que hoje você saia daqui com um incômodo muito forte no seu coração. Primeiro, entendendo que Deus é Deus sobre sua vida. Ele é soberano. E o que acontece sobre você, você vai dar graças a Deus, ainda que você não compreenda e não entenda. Que você saia daqui aberto para perceber a voz de Deus. Que você saia daqui pedindo a Deus discernimento. Deus, o Senhor tem falado comigo, eu não tenho percebido, me mostra, me dê discernimento. Que você tenha arrependimento de coisas que você sabe que não devia, que não é por aí. E mais do que arrependimento, você conserte. Ah, pastor, mas é tão bom, me dá alegria, me dá prazer. Ah, pastor, é tão bom, o senhor não sabe, é difícil para mim viver sem isso.
Ah, foi tão bom ter estado ali, eu quero ir de novo. A gente precisa corresponder ao projeto de Deus. Queria convidar a equipe do louvor que viesse para cá. Nós vamos fazer um momento de oração hoje um pouco diferente. Nós somos tão racionais, né? Nós batistas somos tão racionais. Nós trabalhamos muito com a razão. Há pouco espaço para a emoção, para os simbolismos, mas eu olho para essa mesa, por exemplo, e vejo que essa mesa simboliza algo muito caro, muito forte. Vamos cantar essa última música de novo, tá? Vamos cantar essa última música de novo e nós vamos fazer um momento diferente de oração hoje. Por quê? Porque tem algumas pessoas precisando de oração e eu sei que estão. Pastor Valmocir, irmã Zita, queriam estar aqui, estão nos acompanhando e não puderam estar por questões de saúde. Herodan vai se operar amanhã e ele ia operar terça-feira e falou: pastor, eu vou operar terça-feira, o senhor ora por mim? Falei: oro. Só que eu não esqueci de chamar ele para orar, então a cirurgia não aconteceu. Mas hoje a gente vai orar. A cirurgia vai acontecer amanhã, se Deus quiser. O Sérgio está aí, hein, Sérgio? Enfrentando uma quimioterapia. Ah, ele precisa de um toque divino na sua vida também. Tem 3 momentos na Bíblia que me chamam muita atenção. O primeiro momento é quando Jesus diz: a minha casa será chamada casa de oração. O segundo momento é quando Jesus está falando em uma reunião, em um culto, e ali tinha um necessitado, e ele diz assim: levante-se e vem para o meio. E o homem que tinha a mão mirrada se levantou, veio para o meio, e Deus curou aquela mão. E uma outra cena que me chama muito a atenção é aquela cena quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia há muitos anos, já tinha feito tudo e não conseguia. Ela vê Jesus passando e ela então se aproxima de maneira pessoal, individual, constrangida, e estende os braços e toca nas vestes de Jesus. E Jesus diz: quem me tocou? E a mulher, vendo que não podia, diz o texto sagrado, não podia esconder, disse: Senhor, fui eu que te toquei. Porque de mim saiu virtude. Então isso aqui é uma representação, quando ele diz: esse é meu corpo que é dado por vós. Parece de verdade. É de verdade? Isso eu vou levar para casa, vou comer. Esse é o meu corpo que é dado por vós. Este é o meu sangue. Nós batistas não cremos na transubstanciação. Nós não cremos que esse pão virou o corpo de Jesus e que esse suco de uva virou o sangue de Cristo. Mas ele simboliza, ele representa. Este é o meu corpo que é dado por vós. Nós também não cremos na consubstanciação. Há quem crê que, como Deus, Jesus está presente em todo lugar, Jesus está presente no pão, Jesus está presente no sangue, no vinho, no suco. Nós cremos no simbolismo. Por isso, de maneira simbólica,
eu queria convidar você a fazer o que aquela mulher fez. Você possa estender sua mão e tocar simbolicamente no corpo de Jesus, para que dali saia a virtude. Então, qual é a dinâmica desse momento? É que você exercite a sua fé. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Então a gente vai orar por você, viu, Herodã? Mas você vai exercitar a sua fé. Você e todos os outros que querem colocar e receber de Deus um toque diferenciado, creia nisso e simbolicamente. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui, vai tocar na mesa do Senhor que representa o corpo de Cristo. E aí você diz: Deus, olha para mim naquela área, naquela situação. Deus sabe. Você pode, enquanto a gente canta isso, você sair do seu lugar, vir aqui tocar, voltar para o seu lugar, e a gente vai fazer uma oração final daqui a pouco. Vamos ficar em pé e você pode fazer isso. Pra dizer então como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a tua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, a uma
tuas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para o rei, mas não tenho nada além de coração cantando Pai querido, recebe a oração do teu povo. O Senhor conhece, ó Deus, cada motivação, cada motivo, cada necessidade, cada gratidão. Ó Deus, recebe cada situação colocada em tua presença. E eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor libere virtude. Libere, ó Deus, poder, graça. Que o Senhor transforme vidas, transforme situações, circunstâncias, para que, Senhor, a tua vontade seja cumprida em nossa vida, na vida de todos que exercitaram a fé nesse momento e aqueles que não puderam, por estarem longe, não puderam por não conseguirem se locomover até aqui, mas o Senhor conhece a mente e o coração de cada um. Eu quero pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abra as janelas do céu e derrame sobre o teu povo bênção sem medida. Quero pedir, Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, contemple os anseios. Tem pessoas que vieram apresentar ao Senhor suas vidas, pessoas que foram tocadas nesta noite para ouvir mais a tua vontade, pessoas que têm ouvido a tua voz e têm tido dificuldade de corresponder, mas de alguma forma hoje disseram sim, eu quero fazer a vontade do Senhor. Tem pessoas que vieram aqui apresentando sua saúde ao Senhor, seu casamento, sua família, seu trabalho, seu sustento. Tem gente que veio apresentar relacionamento ao Senhor. Tem gente que veio apresentar estado de alma amargurada, angustiada. Pai, em nome de Jesus, responde a oração do teu povo e contempla a fé do teu povo. Agora nós que não éramos povo e agora somos povo teu. Nós que não tínhamos alcançado a graça e agora a temos alcançado. Que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós e com todo o teu povo na face da terra, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa semana, em nome de Jesus.